Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Hoje estou com uma convidada muito especial. Esse é o episódio número 34 do Mindfulcast. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite e faça isso agora para você não perder nenhum novo episódio que vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia. A minha convidada de hoje é muito especial, claro, não poderia deixar de ser. Ela é instrutora Master Science Theta Healing, um assunto que a gente nunca trouxe aqui. Além de pesquisadora e instrutora com mais de 20 anos de pesquisa na área de espiritualidade, principalmente com foco na vida de Jesus. Ela é Carol Manjing. Muito bem-vinda, Carol. Eu que te agradeço, muito grata por esse convite. É uma honra estar aqui no episódio 34, que dá 7, que é o número perfeito da criação. Olha aí, sim. Carol, nada é por acaso. Nada. O universo conspira de uma maneira poderosa. Com certeza. Não é verdade? É isso aí, que bom. Então, pra gente abrir o episódio de hoje já com muito ânimo para você que está aí do outro lado nos ouvindo ou nos assistindo, eu queria que você pensasse o seguinte: você já parou para pensar no impacto das suas crenças na sua realidade? Como a sua mente pode influenciar diretamente sua saúde emocional e física? Já pensou nisso? Se não pensou, você vai parar, ouvir, eu tenho certeza que será uma excelente meditação durante e após esse podcast. Então vem com a gente. Carol, explique então para quem nunca ouviu falar de Theta Healing. Eu mesma já tinha ouvido falar, mas eu nunca pratiquei, nunca recebi. Então imagino que tenha muita gente que nunca ouviu falar. Explica pra gente o que é essa técnica e de onde vem essa técnica. O Theta Healing é uma técnica, na verdade é uma filosofia que traz uma técnica, uma filosofia de vida. Ela vem de uma americana chamada Vaiana Stibal. A Vaiana, quando eu digo a Havaiana, todo mundo acha que é a Havaiana, mas é Vaiana Stibal. Ela se curou de um câncer e ela já tinha uma conexão, já era muito psíquica, intuitiva, já conversava com Deus desde criança. E se curou de um câncer, tem todo um processo aí contado num livro. E a partir dali ela foi desenvolvendo essa técnica, porque muitas pessoas foram chegando, foram se curando através da técnica. E ela foi ensinando muitos grupos de estudos. Hoje o Theta Healing já é massa crítica, tem milhares de pessoas fazendo pelo mundo, já está no sistema de saúde público de Israel, do Japão. No Japão é muito forte, aqui no Brasil é muito forte também, apesar de eu saber que tem pessoas que não conhecem. E a Vaiana traz essa técnica partindo do princípio que tudo o que acontece é criado primeiro no pensamento. Então, uma forma muito fácil de entender o Theta é assim: esse copo, se ele existe aqui de forma material e você pode ver, um dia ele foi pensado, ele foi criado na mente de alguém. Uhum. E essa pessoa, então, colocou energia, mexeu na matéria e criou esse copo. Tudo na sua vida é a mesma coisa. Consciente ou inconscientemente, você está criando a sua realidade através dos seus pensamentos. Mas os seus pensamentos vêm de onde? Você já parou para pensar que, de repente, vem um pensamento de medo, uma vontade de comer chocolate, ou um pensamento amoroso? Os pensamentos vêm de vários lugares. Eles vêm da sua mente subconsciente, que tem todas as percepções de útero, todas as percepções de infância, todas as percepções de ancestrais, genéticas, de pai, de mãe. Então, essa saladona que está no subconsciente de percepções, medos, traumas, dramas, sentimentos, elas estão gerando os seus pensamentos. Tem pensamento que vem de um eu de sobrevivência, aquele eu que precisa pagar as contas, que quer sobreviver, que quer pertencer. Tem pensamentos que vêm do seu ego, que quer fazer parte, que quer ser importante, que quer ter um lugar no mundo, que quer ser visto. Então, os pensamentos vêm de vários níveis seus mesmos de consciência. Tem pensamentos elevados, aqueles que têm o discernimento, que fazem a escolha moral correta, é o seu eu superior, a sua parte mais elevada. Então, você tem vários níveis de consciência no seu subconsciente.
E através dessas vozes você está criando a sua realidade. Então tudo que você absorveu ou as coisas que te contaram na infância, por exemplo, se tornaram uma crença para você, vão formar essa ótica pela qual você enxerga o mundo. E através desse paradigma que você enxerga o mundo, que é criado pelas suas crenças, né? Falam muito de crenças, crença é tudo que você acredita que é. Então você vai criar a sua realidade, você vai dar respostas aos estímulos internos do seu organismo ou externos do ambiente. Assim você está criando tudo, a disfunção e a saúde, a riqueza e a escassez. Sim, eu te ouvindo falar, eu lembro de duas outras linhas de pensamento que talvez você veja paralelos. Tá. Física quântica. Sim. Tem muito a ver? Tudo a ver, é uma terapia quântica. Tá. Então, Theta Healing é uma terapia quântica. Sim, vamos explicar os princípios. Na física quântica, a gente percebe que existem infinitas possibilidades. Aquilo que você está criando hoje está tecendo a malha do seu futuro. Uhum. Você sempre pode mudar, porque a lei inviolável é o livre-arbítrio. Mas, por exemplo, se você colocar uma criança fechada dentro de uma sala pequena, com uma bola, e todas as paredes são cristaleiras, tem uma probabilidade muito grande desses cristais serem quebrados, certo? Certo. Então, nessas infinitas possibilidades, qual está mais próxima dessa criança com essa ação, com essa situação? É quebrar um cristal. Mas essa criança pode decidir parar de chutar a bola. Ela pode ir para um outro lugar e ela muda o futuro. Então, nós estamos tecendo a malha do tempo. Nós estamos criando o nosso futuro através das ações. Só que as ações são criadas no pensamento. Por que é quântico? Porque a física quântica ela é esse campo de infinitas possibilidades onde nada está marcado, né? Sim. Também é quântica porque todas as mudanças que a gente promove no Theta Healing precisam de um testemunho. Mas aí quando a gente for falar um pouco mais do trabalho de crenças, de terapeuta, eu vou explicar esse conceito quântico da necessidade do testemunho. Tá? Sim, que você me explicou e eu achei super interessante. Sim. A outra coisa que eu pensei também, quando você fala de mapa, né, que as pessoas têm, cada um tem as suas crenças e agem a partir daquilo que elas acreditam, é programação neurolinguística. Então, sim, mapa não é território, é uma frase clássica da programação neurolinguística, né? Que cada pessoa, eu tenho o meu mapa, você tem o seu, o pessoal aqui da produção tem o deles, sim, e cada uma das pessoas aqui fora tem o delas. Sim. E a gente age, a gente existe de acordo com aquilo que a gente aprendeu na vida. Só que o meu mapa não é território. Então, quando a gente entende isso, eu acho que é tão libertador, porque você passa a ter muito mais empatia com o outro. Com certeza. E com a gente mesmo. Que é o principal. Auto-empatia, né? A gente passa a ser mais compassiva. Sim, eu só transbordo a empatia pro outro se eu tiver por mim. Senão eu vou ser tão exigente com o outro quanto eu sou comigo, né? Exato. Ou eu vou ter uma empatia que é mais pro dó, assim, mas depois eu vou me punir porque eu não olho pra mim, só olho pro outro. Então, a gente precisa realmente criar essa autocompaixão para transbordar. E eu falo disso de um lugar, assim, de uma pessoa que aprendeu na dor essa autocompaixão, porque sempre fui uma pessoa muito rígida comigo mesma. Então, sei bem o que é não ter autocompaixão e sei bem o que é ser muito rigorosa. Até a gente estava falando aqui, né, nos bastidores. Nossa, na minha época de mercado corporativo, as opiniões eram divididas, da Ana Volpon, lá da hotelaria. Porque, assim, eu era realmente uma pessoa rígida. Muito rígida. Enfim, dava resultados e sou grata por aquela pessoa que fui, mas eu sou muito melhor vivendo da maneira que eu aprendi hoje, né? Claro. Ter aberto um pouco esse mapa e ter aprendido outros caminhos. Né? Exato. E quando você fala de programação neurolinguística, né? O Theta também é uma reprogramação mental. Tá? Então a gente vai levar a mente, através de um processo de meditação, nós acessamos uma frequência de onda cerebral chamada frequência Theta, que é a mesma usada na hipnose, tá? Mas aqui não há transe, é tudo consciente com o consentimento verbal do paciente, porque a gente precisa, além de ser porque nós precisamos respeitar o livre-arbítrio, é porque se a pessoa não estiver consciente de te dar um sim, ela não está consciente do que ela quer mudar. Ela precisa tomar consciência, né? E aí a gente faz essa reprogramação em Theta, colocando a frequência
a mente nessa frequência predominante, que é de 4 a 7 Hz, onde a gente vai reprogramar. Por que é importante? Por que chama Theta Healing e a gente faz tudo nessa frequência? É a mesma frequência que predomina a mente, por exemplo, de uma criança na primeira infância, quando ela está sendo totalmente programada. É quando você absorve mesmo as crenças. Então, a gente precisa voltar naquele estado para fazer a reprogramação. E como que a gente reprograma? Buscando através de um processo chamado digging, que é uma escavação. Nós fazemos perguntas e buscamos ali onde está o que chamamos de crença base, crença raiz. É a primeira crença que sustentou um bloco de crenças nessa mente subconsciente que fez a pessoa criar aquilo que ela está querendo mudar agora. Então, essa crença raiz, quando é encontrada, a gente não vai simplesmente tirar e mudar. Falar, posso tirar essa crença e trazer outra no lugar? O seu subconsciente não aceita. Porque o seu subconsciente, por mais que essa crença tenha te trazido transtorno, doença, escassez, qualquer coisa, sofrimento, ela também trouxe ganhos secundários. Sim. Por exemplo, uma pessoa doente, às vezes, não quer completamente se curar. Porque ela tem o ganho secundário de ter alguém cuidando. Da atenção. De ter atenção, de poder descansar sem culpa, né? De ser servida. E, às vezes, ela estava querendo tanto e não sabia como pedir, ela só aprendeu a pedir isso através da doença. Por isso, a gente precisa de um consentimento verbal, de um entendimento de que dá para mudar. E aí a gente vai encontrar essa raiz, e aí a gente vai ensinar através do que chamamos de downloads, que faz parte da reprogramação, que é o que nós chamamos de criação de sentimentos. A gente vai instalar novos caminhos neuronais, como se você criasse novos atalhos na sua mente, ensinando novos sentimentos de que a pessoa pode sim, e já sabe como, ter esses ganhos sem precisar manter a disfunção. Então a gente vai primeiro treinar a mente dela, como é ser merecedora de amor, merecedora de ser servida, de ter ajuda, de pedir ajuda, de descansar sem culpa, para depois o subconsciente liberar a troca dessa crença que de repente ela pegou na infância. Talvez na infância ela pensasse assim, nossa, eu só faço parte dessa família, se eu der toda a minha energia para minha mãe, eu não vou ser amada. Tem crianças que às vezes têm essa situação em casa. A mãe tá lá neurótica, brava, com um monte de coisas para fazer e coloca muitas coisas em cima de uma criança pequena. Essa criança cresce acreditando, por exemplo, que ela só vai ser amada, só vai ser protegida, só vai ter comida, só vai ter lar. É sobrevivência, né? Se ela fizer tudo para a mãe dela. E aí ela não pode descansar. E aí ela cresce nesse padrão. E aí ela cria relações nesse padrão, onde ela sempre se doa, se doa, se doa. E aí um dia, quando ela está esgotada, uma das vozes da mente dela fala, você vai morrer. Eu vou te pôr doente aqui para te salvar e você poder receber um pouquinho. E aí ela cai doente. E aí ela quer se salvar da doença. E você fala, você quer se curar? Claro que eu quero. Mas lá no fundo, no subconsciente, se você começar a fazer um trabalho, ela ainda não está pronta para liberar os ganhos que ela tem. Porque eu fico pensando também, uma pessoa dessa, nesse mesmo exemplo, ela não tem consciência de que a crença base dela é a falta de amor. Não tem. Ela não sabe. E aí você no digging, é através do digging... Você chega na fala que está na mente dela, é crença raiz. Às vezes a fala é assim, eu sou um lixo. Às vezes a fala é... Uma vez uma das minhas primeiras pacientes, eu não acreditava, a fala dela era assim, eu sou filha da pinga. Porque ela foi criada numa noite de bebedeira dos pais e ela dizia que ela era filha da pinga. Ela se achava um lixo, um fruto de uma transa de gente doida, entendeu? Você vai criando a sua realidade. Como você vai aceitar abundância? Se você se sente um lixo, se você se sente a pior coisa que tem na vida, como que você vai aceitar amor se você não aprendeu? Então, tudo que o universo te dá, ele dá para todos. O universo dá possibilidades, dá abundância, dá tudo disponível para todos. Mas por que uns pegam e outros não? Porque alguns têm receptores celulares para compreender, aceitar e vibrar nisso. Outros não têm. Quando você vai treinar a mente de uma pessoa que vive em escassez, você vai ter que ensinar sentimentos para ela identificar quando a abundância chegar. Que não é que a abundância não chegue para ela, é porque ela não vê, então ela não toca. Entende? Tudo é energia. Tudo é energia. Essa frase para Theta Healing é perfeita. Né? É piegas, mas não é.
Porque tudo é energia. E vamos pensar da matéria para energia mesmo. Você pega o seu corpo, que é feito de membros, de sistemas, de órgãos, vão indo para a menor parte. Aí você pega um órgão, é feito de células, você pega uma célula, é feita de moléculas, você pega uma molécula, é feita de átomo, você pega um átomo, é feito... O átomo é a menor partícula de matéria. Ele já vem do subátomo, do quark, que já é energia. Tá. Então, em última instância, tudo, do microfone ao copo, né, da estrela até você, tudo é configuração energética. É energia condensada. Né? Então, essa energia vai formando os átomos, que vão formando os elementos, vão formando as moléculas e que vão formando todos os planos da existência. O que muda nos planos são as vibrações. E aí, justamente, voltando lá nas ondas cerebrais teta, né, que é uma vibração. Você falou que é uma vibração. É uma frequência de onda. Uma frequência de onda de 4 a 7 Hz. Isso. Qual é o princípio por trás dessas ondas cerebrais com a conexão com a cura, por exemplo, e a transformação pessoal? Perfeito. Somente ela vibra em 5 ondas básicas, né? Alfa, beta, teta, gama, delta. Cada uma tem uma faixa de hertz, né? Hertz são quantas oscilações acontecem por segundo. Perfeito. Então, quando eu falo 4 a 7 hertz, quer dizer que no espaço de um segundo eu tenho 4 a 7 oscilações. Eu posso ter uma onda gama, que é muito rápida, que ela pode ir até 5.000 oscilações no mesmo segundo. É do insight, do auto-raciocínio. E você tem uma onda alfa, por exemplo, que ela já é lentinha, mas ela já não é tão lenta quanto a teta. Então, o teta ele é um pouco mais lento do que o alfa da meditação. Tá? O teta é o limiar entre o despertar e o sono. Quando você está naquele estágio de pré-sono, que você já está sonhando, mas você ainda ouve os barulhos, os sons, você está num estado teta. É esse estado que a gente faz na terapia com a pessoa desperta. Por que que ele é o estado do subconsciente? Você não começa a sonhar, você já está entrando. Então, você está num relaxamento tão profundo que você já não sente o limite do seu corpo com a energia perfeita da criação. Você está entregue ali. E aí, quando você é um com todo, você está no ponto perfeito do seu subconsciente aberto. Porque você abre mão da ilusão da separação, do medo, dos egos, do medo. Então, tudo está no subconsciente, mas você está entregue. Então, esse é o momento perfeito. Essa onda você acessa no orgasmo, você acessa numa oração de profunda devoção. Quando você está contemplando com amor uma coisa linda, você atinge essa onda várias vezes. Por isso que o Tantra, né, fala que você chega a Deus pela morte, pelo orgasmo, porque você está nessa frequência. É a frequência de Deus, é a frequência onde você acessa Deus, é a frequência onde você está com o seu subconsciente aberto. Há 2 episódios atrás, a gente recebeu a Flávia Pestana, que é uma sexóloga maravilhosa. E aí também ela falou exatamente isso, não com essas palavras, mas que o orgasmo tem uma potência incrível. Sim. Que você transforma em energia. Sim. Enfim, que a vibração feminina é poderosa e que você transforma isso numa pós-graduação, num trabalho, enfim. Dá para pedir tudo ali, naquele momento. Olha, o Dr. Zeballos, é um grande médico amigo meu. Inclusive, a esposa e a filha dele fazem curso, estão até fazendo curso agora comigo, né? São muito amigas. E ele escreveu um livro, quando elas vieram para o curso de Teta, elas falaram, meu pai já falava isso. Ele escreveu um livro onde ele falava, acho que ele não tinha consciência ainda disso, né? Que ele falava assim, olha, o melhor momento para você visualizar, porque chama desejo logo realiza. Ele está explicando ali como que ele faz para colapsar onda. Ele traz também os conceitos de física quântica, né? Para você transformar a realidade desejo em realidade. Então ele fala assim, o melhor momento é quando você acabou de ter um orgasmo, que você está bem relaxado. E ele percebeu isso empiricamente, porque ele trabalhava com essas visualizações e ele percebeu ali, foi intuitivo de perceber que esse é um bom momento. Mas aí o Teta explica, porque você está em Teta, por isso que é bom você visualizar nesse estado. Então, quando você está numa profunda oração, quando você está num ambiente totalmente entregue, quando você está num momento de orgasmo, pensa que no orgasmo, naqueles segundos ali, você não percebe o limite entre você e o outro, você sai do tempo e do espaço, então isso é Teta. Sim. Não, e que pode ser um orgasmo solo também. Sim, sim. Né? Então você não tem o limite entre você e o espaço. Sim.
né? Se for um orgasmo solo, você perde essa referência de estar separado. Você é um com todo. Eu acho muito legal, porque assim, fica a dica, entendeu? Pra praticar em casa, que não tem contraindicação, não é mesmo? Só saúde, né? Só saúde, não tem contraindicação, então... Só cuidado pra não se transformar em vício. Aí tem contraindicação, bom. tá? Quais os meios, né? Assim, os estímulos, vamos assim dizer. Isso. Quando se transforma em vício, aí ele fica... disfuncional, né? Tudo que é em excesso, com certeza, os extremos nunca são bons. Exato. Né? Muito bem, vamos voltar ao teto, então. Porque quando começa a falar de sexo, aí, entendeu? Não para. Muito bom. Eu queria saber se o Theta é relacionado a alguma religião ou alguma crença específica. Maravilhoso. O Theta não tem qualquer filiação religiosa, tá? Você só precisa, para fazer Theta, seja um atendimento como paciente ou fazer um curso, você precisa sim ter uma crença central numa inteligência que cria e sustenta tudo que é. Que nós chamamos no Theta Healing como criador de tudo que é. Inclusive, eu ensino nos cursos e a própria fundadora ensina nos cursos. Tem gente que chama o criador de Buda, tem gente que chama de energia, tem gente que chama de Maomé, tem gente que chama de Cristo, não importa. São todas correntes, independente da sua crença, que vão te levar a essa energia perfeita de amor puro da criação, que cria e sustenta tudo. Que é a energia que cria o quark, que cria o próton, que cria o elétron e que cria tudo que há. Não achar que a gente é isso aqui, que tudo acaba aqui e que é mais da matéria e as pessoas que não estão conectadas com a espiritualidade, um ateu, né, convicto, porque muita gente se diz ateu, mas às vezes não é um ateu, às vezes ele é só um agnóstico, né? Então o agnóstico, para ficar bem claro, é aquela pessoa que não tem uma crença numa religião, que não parou muito para pensar quem é Deus, mas ele também não desacredita de que exista uma anterioridade, uma inteligência. O ateu, ele nega. O ateu é só materialista e diz que tudo vem do acaso, né? E que aquele computador de última geração foi criado do acaso e que o seu corpo, que é um absurdo de tecnológico, foi criado por acaso. Então, esse não vai conseguir ter benefícios no Theta Healing. Nós respeitamos, mas ele não vai ter benefícios. Porque a gente sempre vai trazer os downloads da perspectiva do criador. Sim. De que criador? O que está dentro de você. Sim. Então, numa sessão, por exemplo, eu nunca vou te aconselhar. Eu sou uma ferramenta do Criador. Nós somos treinados no Theta Healing para que sejamos ferramentas do Criador. A gente aprende uma técnica de fazer a pergunta, de escavar, de entender na sua mente subconsciente aonde começou a raiz dessa história que você contou para você e que está criando esse problema, esse desafio na sua vida. Seja uma doença física, seja escassez, seja padrão comportamental repetitivo, seja relacionamentos, o que for. Tá? Então, o terapeuta, ele está a serviço, mas ele não vai, por exemplo, te dar um conselho, ele não vai te julgar, ainda que você chegue e fale assim, eu sou casado, mas eu estou apaixonado por mais 2 mulheres. O terapeuta de Theta Healing nunca vai julgar e nunca vai falar, conta para sua mulher, separa, você está pecando, nada disso. A gente vai buscar no subconsciente dele, como que está servindo, onde começou, para que está servindo e ressignificar. Sim. Quem vai trazer é o Deus que está nele. Por isso tem que ter essa crença central. Então, quer dizer, o Theta Healing é para qualquer pessoa, exceto para quem não crê em nada. Exatamente. Tá, aí essa pessoa realmente não vai tem ter que benefício. Procurar outras coisas. Fica no remedinho, toma uma Rivotril, fluoxetina. Soluções de prateleira. Isso. Né? Tá. Bom, não é o nosso público aqui. Sobre neurociência. Como a neurociência explica a influência das crenças sobre nossa realidade? Tá. Deixa eu só fazer uma última, né? Eu falei, fica no Rivotril, fluoxetina e tal. Não, nós não somos contra os remédios, tá? Sim. Um terapeuta, eu trabalho muito em parceria com médicos, então a gente sabe que às vezes a química está desregulada e você precisa de um médico para regular, até para a pessoa ter energia e fazer uma terapia. Mas os médicos hoje mais abertos entendem também que só o remédio não vai solucionar. Então o legal é trabalhar de forma integrativa, não somos contra remédio, mas somos
contra a pessoa passar uma vida usando o remédio como a religião dela, Sim. né? E dependendo desse medicamento, tá? E não cuidar de nada mais, nem de hábitos, nem de alimentação, sono, relacionamentos. Exatamente. Né? Entender que é, sim, parte de um todo. Com E certeza. que tudo interfere. O externo interfere no interno, o interno interfere no externo. Perfeito. Enfim, eu acho que os ateus, eles estão em cada vez menor número, porque assim, eu vejo que eles conhecem pouco sobre espiritualidade e religião, então eles não têm muito como sustentar argumentos. Às né? vezes eu acho que os ateus, eles são as pessoas de maior fé, porque eles passam uma vida inteira negando, porque eles estão tentando buscar mesmo alguma coisa dentro deles, porque é tudo tão óbvio. Você olhar para uma microcélula que tem processos incríveis, sofisticadíssimos, tem uma vida e uma consciência lá dentro, a duplicação do DNA, quando você para olhar o micro, quando você para olhar o átomo, quando você para olhar, é impossível acreditar que isso tudo surgiu do acaso, é impossível. Então, acho que eles têm muita fé, porque eles passam a vida buscando e procurando. Eu acho que é quase um grito de necessidade de cadê, meu Deus? E eles precisam ficar se provando. E assim, até Sócrates já falava, sabe, da existência de Deus, de um Deus. Então, assim, imagina, há não sei quantos anos antes de Cristo já existia alguém ali, um filósofo importantíssimo na nossa história, falando e comprovando através de metafísica. Então, enfim. Porque o impulso religioso, ele é uma coisa tão forte no ser humano que o ateu usa esse impulso da fé, então, direcionando para a ciência. Mas ele tem uma fé na ciência, né? É quase uma religião aquilo para ele. Mas a gente vê que a ciência, ela vai mudando. O mundo já foi plano para a ciência, né? Então... e também vejo que ciência e espiritualidade não são excludentes. Não, pelo de contrário. maneira alguma, né? Cada vez mais complementares. O Theta, ele é a união da ciência com a espiritualidade. Olha aí. Tá? Então, a gente estava falando ali da neurociência que você perguntou, né? Então, exatamente. Neurociência é ciência. Conta pra gente, Carol, qual a influência da neurociência? Como que a neurociência explica as crenças limitantes? Eu não sou neurocientista, né? Eu não vou saber te dizer como a neurociência explica, mas o que a gente tem de ciência aqui no Theta? Você fez neuro, né? Talvez você possa aqui traduzir então, essa sua própria pergunta. Nós temos, o Theta Healing diz que nós temos crenças em 4 níveis, tá? As crenças, elas são energias com substâncias reais e que estão aqui no nosso sistema. Então, você tem crenças no nível central e primário, que elas são as conexões que você fez desde o útero até aqui. É tudo que você traz dessa vida. Tudo que você acreditou que é e não contestou, virou uma conexão neuronal, um atalho na sua mente. Então, elas estão geralmente nesse lobo frontal. Tudo que você aprendeu na infância. Então, se você sofreu um bullying e diziam que você é burro e você acreditou que você era burro, por exemplo, está nesse lobo frontal, porque foi uma sinapse, foi uma conexão e que foi sendo povoada por neurônios cada vez que você foi chamado de burro e que você reforçou para você que você era burro. E aí, a partir dessa crença que você é burro, você começou ou a se sentir burro mesmo e não foi adiante, ou você começou a brigar com ela para provar que você era inteligente. Aí você pode ter virado um PhD, ou você pode ter se tornado um arrogante com mania de superioridade, não importa. Mas quando você também está brigando com uma crença, por mais que você vá adiante, é muito desgastante, é muito sofrido, você se porque cobra parte muito. do medo, ao invés do amor. Mas essas são crenças, então, que estão nesse lobo frontal, que é essa mente mais sináptica. Depois, você tem as crenças genéticas, que são crenças que você carrega de até 7 gerações para trás. E essas a epigenética explica hoje, né? Então, existe um campo morfogenético da célula, que está em torno do DNA, e ele é um campo de energia que está ali atuando no seu DNA. O seu DNA é o seu código genético, ele é seu manual de instruções, tá? Mas esse campo morfogenético, ele carrega também a história dos ancestrais, os dramas dos ancestrais, os aprendizados dos ancestrais, e ele está modulando também, ele está influenciando na produção de proteína do DNA. Então, ele não vai, por exemplo, uma crença genética, que nós chamamos de crença em nível genético, ela não vai alterar o seu DNA, mas ela vai ser passada no campo morfogenético de informação. Como isso acontece? Fizeram uma experiência com ratos de laboratório. Então, pegaram ratinhos
e puseram os ratos ali expostos a uma cesta com frutas e amêndoas. E eles passeavam ali numa boa, sentindo aquele cheiro das frutas, das amêndoas e tal. Então submeteram aqueles ratos a choques elétricos cada vez que aparecia a cesta de frutas e amêndoas. E aí eles começaram a conectar que aquele odor, aquele cheiro dava choque, porque cada vez que eles se expunham ali, eles tomavam um choque. A próxima geração de ratinhos, os ratos filhos, que não observaram o comportamento dos pais, então não estavam mimetizando, eles eram de laboratório, não observaram esse comportamento. Quando foram expostos a cestas de frutas, sem que tomassem choque, eles fugiam. Olha, ficou registrado na Isso, célula. Na célula. Isso é uma crença genética. Então, não mudou o DNA do ratinho, mas mudou a percepção, alterou a percepção. Passou, um trauma foi passado. Sim. Então, essas crenças genéticas são super importantes, porque muitas vezes você tem questões nessa vida que você não teve a experiência aqui, mas você absorveu crenças, você herdou da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, até 7 gerações para trás. E elas ficam nesse campo morfogenético da célula. Isso é científico, tá? Isso está explicado. Epigenética é um assunto hoje já, o Bruce Lipton traz. Então, todo mundo, é só acessar aí que vocês vão saber, né? O que mais? Depois o Theta traz também que nós temos crenças históricas. As crenças históricas vão ficar mais no seu campo áurico, que é um campo de energia. Aí já sai da neurociência, porque a gente já está falando de energia, mas quem acredita que a gente tem uma aura, que é um campo de energia, né, que é essa sua impressão digital energética, essas crenças ficam aí. São as crenças que nós absorvemos do inconsciente coletivo. Então, você pertence, por exemplo, a uma cultura, a um grupo. Sim, um grupo religioso, político, uma sociedade, exato. um país. Você pega por osmose. Para você ser parte, você tem aquilo. Então, Sim. essas crenças do inconsciente coletivo, né, até a crise, tá? A crise é uma crença de consciente coletivo. Porque, mesmo com crise, tem gente que cresce. Sim. Né? Mas ela fica tão no ambiente que quem está com crise interna ressoa e entra na crise. Então, é uma crença coletiva. Então, esse nível, e também dos ancestrais mais antigos, antes de 7 gerações, consideramos histórica. E temos as crenças de alma, porque aí já vai para um assunto mais espiritual. Ah, mas a gente quer saber. Que são as crenças. Vamos imaginar que a sua alma, ela tem vários destacamentos se referenciando no espaço-tempo. Porque o que é uma alma? Uma alma é uma faísca de Deus, né? Deus, ele é perfeito em existência, ele é eterno, ele é tudo e nada, ele é eu sou. Mas quando ele se manifesta na criação, ele está criando um corpo experiencial. Nós somos células desse corpo experiencial de Deus. Do mesmo jeito que as suas células têm um DNA e elas nascem e morrem e vão deixando esse material genético. Você já não tem praticamente muitas células de quando você nasceu. Tudo foi trocado. As células do seu esqueleto se renovam todas de 7 em 7 anos. Então, mas o DNA é o mesmo, né? São células. Então, nós somos como células de Deus. Somos fractais na experiência. Sim. E imagina que essas células, elas nascem e morrem no tempo. Então, essas experiências da alma que vai se dividindo em vários fractais que vêm para a malha espaço-tempo e morrem e vão para outro lugar. Esses fractais também estão aprendendo e construindo e criando virtudes, porque tudo que a alma quer aqui é aprender a virtude. E vamos supor que você, numa outra vida, num tempo e espaço, aprendeu a virtude da caridade porque você fez um voto de castidade e virou uma freira. Isso pode hoje interferir nas suas relações, porque você quer manter a virtude da caridade e existe uma crença subconsciente em nível de alma que está fazendo você boicotar suas relações porque você não quer romper esse voto, porque a sua alma acha que precisa se comprometer com a castidade para fazer a caridade. Então, a gente precisa escavar todos esses níveis para entender em todos os seus corpos, em todas as suas memórias do subconsciente, inclusive no nível de alma, o que pode estar impedindo a sua vida aqui. E isso, com tudo isso, não é um trabalho espiritual, quer dizer... É totalmente espiritual. É totalmente espiritual. Totalmente espiritual, só que ele une os conceitos. O que eu acho lindo, porque eu tenho um estudo na espiritualidade há muito tempo, mas o que eu achei lindo no Theta é porque ele trouxe respaldo científico. Então, tudo a gente consegue explicar como acontece, tudo não, mas muito através da filosofia
mas a ciência também entra muito para explicar, por exemplo, as sinapses, por que a Sim. frequência teta, como você muda, o que acontece quando você instala um download, você está criando receptores na célula, tudo isso a gente consegue mostrar. A gente consegue mostrar pela física quântica também que você precisa, que você está criando o seu futuro. Tem vários conceitos hoje que permitem que o Theta Healing se torne muito lógico, muito claro. Mas eu acho que o que mais torna o Theta Healing lógico e claro é o resultado que as pessoas têm. Sim. São as transformações que acontecem na vida. Reais. Então, você pode contar pra gente, mas antes de contar, só pegando uma frase sua, quando você fala que Deus é eu sou, pra mim é a representação do Namastê. Porque o Namastê significa o meu Deus saúda o seu Deus. Então, pelo yoga, a gente acredita que cada um tem um Deus interior, né? Sim. Que nós somos o manifesto de Deus, que nós somos uma extensão sim, dessa divindade Sim. maior. sim, E o Theta Healing, então, reconhece isso. com certeza. Assim, tem muitas filosofias maravilhosas. O que eu gosto no Theta é porque ele não vai contrariar. Sim. Você pode ser de qualquer crença, você vai chegar e você vai encontrar até mais clareza da sua própria crença. Uhum. O Theta é muito mágico porque todas as modalidades terapêuticas com o Theta se potencializam. Ele não vai contra nada, ele complementa tudo. É uma visão muito ampla. Então, quando você fala desse eu sou no Namastê, a gente está falando desse Deus experiencial aqui nesse corpinho do seu avatar, Sim. dessa chispa de alma de Deus. O eu sou, quando eu falo, eu estou falando daquele Deus anterior, aquele que é o tudo e o nada, o tal, aquele que é impessoal, aquele que não tem personalidade, que ele é só a energia perfeita do amor, tá? Esse eu sou é quando ele já vem pra cá, essa sua alma que tá aqui, é esse eu sou, é esse Deus que há em você, que é o Deus que há em mim. Perfeito. Tá? É lindo isso. Eu queria saber como é que o Theta Healing funciona na prática. Então, como é uma sessão, como funciona, qual é o papel do terapeuta, qual é o papel do paciente? Tá. Na prática, você vai chegar numa sessão e você vai trazer o desafio que você quer trabalhar. Então, pode ser um desafio físico, emocional, qualquer coisa que seja. O terapeuta vai te pedir para ficar relaxada, para fechar seus olhos e ele vai para uma meditação. O terapeuta precisa estar num estado Theta para que ele possa acessar o seu campo, fazer as leituras intuitivas e direcionar as perguntas corretas, tá? No momento que ele se conecta com o seu campo, então ele vai começar a fazer perguntas, é um jogo de perguntas e respostas. E você, por estar de olhos fechados e também por ressonância do próprio Theta que o terapeuta traz, você vai começar a responder essas perguntas que vêm à sua mente, sem se preocupar, será que não, acho que isso está errado, nada disso, deixa porque é subconsciente, então você vai trazendo. E o terapeuta vai analisando e vai escavando, ele vai fazer perguntas até que ele chegue na crença raiz. E como você sabe que o paciente está em Theta? Nós somos treinados para isso. Quando o paciente não está em Theta, tem paciente que realmente é mais desconfiado, é mais controlador, não consegue relaxar. E aí a gente vai conduzir o paciente numa meditação que vai levá-lo a esse estado de abstração maior. Tem uns que já chegam, fecham os olhos e se entregam. Outros vão precisar de uma meditação rápida ali, que é muito simples, a gente faz na hora. E aí eles entram nesse estado de profundo relaxamento. Tá? Legal. Aí a gente encontra a raiz e vai ajudando o paciente para que ele veja a historinha que a mente contou e vamos trazendo os ganhos e vamos ensinando e treinando a mente para uma nova realidade. E por que que isso cura? Porque você só pode se curar quando você entender o seu problema. Não adianta você esperar um milagre, não adianta você esperar que alguém faça por você. Você tem que entender a história que a sua mente criou. Só você pode ressignificar. Então, nós somos uma ferramenta, tá? O terapeuta não cura ninguém. O terapeuta testemunha curas. Eu vejo uma sessão de Theta Healing como uma manifestação da Trindade mesmo, onde o Pai é Deus, o Filho é o paciente e o Espírito Santo é o terapeuta que fica só no papel de testemunho, vendo que a relação do pai com o filho. Sim, que esse lindo. Filho reencontrando o pai. É muito lindo. E sem dúvida alguma, né? Fico pensando, poxa, a terapia clássica, ela não consegue acessar isso porque ela não entra no subconsciente. Exatamente. E aí fica naquele jogo de perguntas também, só que muito superficiais. E o paciente nem sabe o que responder.
E aí, tem grandes terapeutas clássicos, né? Mas hoje, muitos deles estão vindo fazer curso de Theta Healing. Olha que interessante. Muitos. Nossa, eu dou aula para muitos médicos, eu dou aula para muitos psicólogos, eu dou aula para muitos terapeutas de outras áreas, porque realmente o Theta, ele agrega. Abraça, né? Abraça outras terapias e aí dá para trabalhar. Eu vim das constelações, né? E depois eu parei porque eu encontrei no Theta algo que eu achei particularmente mais profundo, mais detalhado, mais rico. Mas tem muitos consteladores hoje que fizeram curso e que eles mudaram completamente a forma de constelar, porque eles conseguem endereçar depois. Quando você falou sobre as crenças que vêm de gerações, eu logo pensei nas constelações familiares. Eu tenho um episódio com o André Gabriel, já um pouco mais antigo, mas se você procurar, você vai encontrar. É o episódio mais visto no Spotify, é esse com o André Gabriel. Legal. Sobre constelação familiar. Muito bonito o episódio com ele. É lindo. E eu já fiz constelações, algumas, é muito forte. Potente. Eu acho que tem muitas técnicas, todas essas técnicas que chegam, elas são divinas, elas são inspiradas, elas são maravilhosas. Eu me afinizei com o Theta Healing porque eu acredito que não tem nada mais divino do que você buscar tudo no Pai do Céu. E quando você faz uma terapia convencional, realmente existe essa limitação de você chegar nos níveis mais profundos. Claro. E que só o corpo físico não vai te dar as respostas, porque se te desse, o médico já teria resolvido tudo. O médico não estaria mandando terapeuta pra gente, né? Sim. Então, a gente precisa olhar esse nível espiritual, esse nível ancestral dos registros akáshicos, esse nível genético que a constelação trabalha, mas não é um processo de regressão, mas não é aquela regressão só por puro brain candy, né? Porque o ser humano adora açúcar para a mente, adora elucubração. Eu fiz uma regressão e eu vi que eu morri assim, e ficam muito impressionados com isso, gente. E o que você faz com isso, né? O que você faz com isso depois? Você fica pensando e fica justificando os seus karmas, você ainda vai ficar nessa. Chega, não tem karma, né? Assim, o karma é quando você acredita nele. Você acha que um Deus tão grande, tão criativo, tão amoroso vai te deixar de castigo uma vida fazer toda? Você sofrer por uma coisa que você nem lembra, né? Não, tudo isso tem um porquê. Então a gente tem que endereçar essas coisas todas. Por isso que o Theta, ele ajuda muito todas as outras terapias, porque você consegue fazer uma finalização. Por exemplo, um constelador que abre um campo forte, vê ali, coloca em ordem as questões de guerra, dos ancestrais, não sei o quê. Se ele pode depois pegar esse paciente e falar, vamos lá, o que você acha que esse sistema ganhou e aprendeu com isso? Vamos honrar esses ancestrais e vamos disponibilizar que isso já está completo para eles. E que agora você pode seguir daqui com esses aprendizados sem precisar recriar isso aqui. Sabe? Essa finalização é preciosa, de entender os ganhos para o sistema e poder fazer uma liberação, uma finalização mesmo. Sim. Você falou sobre registros acásticos, eu não sei o que é isso. Explica pra gente. Registros acásticos são todas as informações de todas as existências da sua alma em todos os tempos e entretempos, né? O Einstein já falava da malha, espaço-tempo, que o tempo é uma ilusão desse plano. A sua alma, ela está na eternidade. Então, Deus está fora do tempo, porque se ele criou a lei do tempo, ele está no eterno. É difícil para a gente tanger o conceito de eterno, mas vamos entender a malha espaço-tempo? Imagina uma malha, assim, um tecido, né? E se eu tenho um ponto aqui, e eu tenho um ponto aqui, como que eu posso saber qual está no futuro e qual está no passado? Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Passado e futuro é uma questão de referência. A gente não pode separar espaço de tempo, é uma grandeza só. O Einstein já dizia. Porque se eu levo 1 segundo para vir desse ponto a esse ponto, então eu posso dizer que daqui a aqui tem 1 segundo e daqui a aqui tem 30 centímetros. É a mesma coisa. Eu posso medir o barco em pés, eu posso medir o barco em metros, eu posso medir o barco em quanto tempo eu demoro para chegar de uma ponta a outra. Então o espaço não está dissociado do tempo. Vamos entender que nessa malha do espaço-tempo, você pode estar vivendo em vários lugares. A sua alma, fractais da sua alma, estão se experienciando ao mesmo tempo em vários lugares. E às vezes, como a sua mente é multidimensional, o seu corpo aqui não é multidimensional, mas a mente é. Só por isso você pode sonhar. Você sai do seu corpo quando você dorme, né? Então, nessa multidimensionalidade, a sua alma está se experienciando aqui e em outros tempos, 1800, 2050, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Só que a nossa mente aqui cartesiana entende isso
como linear, como passado, presente e futuro. Então, o que são os registros akáshicos? São essas informações todas do que está acontecendo com a sua alma, elas estão chegando para o seu eu superior, que tem todas as informações de todas as suas experiências. E essas informações são importantes porque são modus operandis que essas existências estão tendo e que às vezes estão interferindo na sua vida aqui. Elas podem estar te inspirando, ou seja, você pode já nascer aqui mais aberto, com mais consciência, porque você já tem outras experiências, é uma alma mais antiga, mas você pode chegar aqui também cheia de crenças de alma que estão te limitando aqui, por causa dessas outras experiências. Então, acessar o registro akáshico é acessar essas outras vidas. E aí, Theta Healing faz o escavamento para entender e liberar. Não é bem liberar, né? Não é liberar que você fala. É liberar, porque você vai entender, aí você vai entender como está servindo e você vai resolver para você, porque talvez para aquele outro fractal de alma ainda sirva, você não tem como tirar dele, mas você entende que não é seu e resolve em você. Tá. São interessante. Interessante, Carol. Eu tinha te pedido exemplos, né, de pacientes. Claro, você não precisa dar detalhes que vai expor alguém, mas, enfim, algo que você possa contar de transformações concretas. Muitas. A minha primeira paciente, eu tinha só 2 cursos bem básicos, assim como praticante, mas eu acho que eu tive tanta devoção à técnica, eu amei tanto, e eu estava numa situação tão difícil que eu fui atender essa paciente e ela gostou da terapia, ela fechou um pacote e na 6ª sessão ela teve uma cura física, que ela me procurou para curar as varizes. Ela era muito linda, magra, nutricionista, super saudável, mas ela tinha uma questão de varizes internas. E ela voava, pegava avião toda semana e doía muito. Ela usava meias compressoras e tal. E na 6ª sessão ela se curou, teve uma cura, e aí começou o meu milagre com Theta, porque ela começou a falar para mim, para todas as amigas, e aí começou a lotar a minha agenda, e aí eu fui testemunhando várias curas de relacionamentos, curas em vários níveis, né? Essa medalhinha que eu uso, por exemplo, é um outro paciente, ele me deu por estar grato. Ele tinha 40 anos e ele estava com uma indicação de transplante de coração. O coração dele ele cresceu muito mais do que deveria para aquela idade. Estava correndo risco de morte e precisaria de um transplante provavelmente. Então ele foi atendido por ótimos médicos, né, acho que do Einstein. E estava tomando medicamento, tá? Não foi só o Theta Healing, ele estava em tratamento. Só que a gente começou a fazer o Theta, começamos a trabalhar profundamente nas questões do coração e ele teve uma remissão espontânea que ele voltou para o médico e o médico pediu para ele refazer 2 vezes o exame porque era impossível, naquele tempo, ter regredido já para o estágio normal. Com aquela medicação. Com aquela medicação. Sim. Então, que incrível. São muitas coisas, a gente vê todos os dias. Olha, a própria Luli Zeballos está atendendo muitos, o Zeballos está mandando muitos pacientes para a Luli, que é a filha, ela está fazendo curas assim físicas absurdas, de ver o osso crescendo. Eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai falar, ai não, é pseudociência, é mentira. Você tem que experimentar. Sim. Né? Agora, quer dizer, ela é uma aluna sua e ela tá operando também com o Theta e tá já... Olha que incrível. Fazendo curas lindas. Né? Então, assim, tem muitas coisas. Os meus alunos mesmo, em cada curso acontecem milagres, nos cursos básicos acontecem, porque é uma expansão que o Theta Healing, na verdade, não é um aprendizado, é um relembrar da alma. O que nós chamamos hoje de Theta Healing é uma consciência que já esteve na Terra. De tempos em tempos, essa consciência volta para a expansão da humanidade. Então, muitos antigos já tinham esses poderes e eles vão sendo esquecidos com secularismo, com histórias, tudo é onda, né? Então, assim, tem momentos da humanidade de elevação e de escuridão, são ciclos. Então, o que nós chamamos hoje de Theta Healing já teve aqui. A canalizadora da técnica fala isso, né? Eu vejo Jesus, por exemplo, como o maior Theta Healer de todos os tempos, porque tudo que a gente vê dos princípios do Theta Healing, apesar de não ter religião, é tudo que Jesus vem ensinar. Sim. Ele veio dizer que nós faríamos milagres como os dele e ainda maiores, se purificássemos o coração. E o que é o Theta Healing? Senão você trabalhar suas crenças, trabalhar o perdão, purificar o coração para ver o milagre acontecer, o milagre da manifestação. Então, são curas físicas e curas de pacientes que fazem, eu queria aquela casa, eu não tinha dinheiro, e pum, e a casa acontece.
Você aprende a manifestar. Por quê? É mágica? É fórmula? Não. Você vai limpar os bloqueios que estão te impedindo e você é um ser de poder. Sim. Você é filho de Deus. Só que você tem que lembrar disso. E tem que lembrar celularmente, não só aqui. O corpo todo tem que trabalhar para isso. Então é um treino para a mente, entendeu? Quanto mais você limpa, mais você expande, mais você cria. E eu acho que o maior milagre do Theta Healing é a minha própria história. Sim, que eu queria muito que você contasse. Minha história, eu casei muito cedo, casei aos 19 anos, tive minha primeira filha aos 22 e fiquei 15 anos casada, depois tive mais uma filha com ele, fiquei 15 anos num casamento com um homem muito, muito rico e eu vivia uma vida super, super, então assim, de iate, helicóptero, bem high. E aí no momento, acho que eu casei muito jovem, e depois de um tempo nós fomos trabalhar juntos e tal. Bom, resumindo a história, eu resolvi separar, ele não aceitou e resolveu então como uma forma, naquele momento que ele estava tão doído, né, ele para me prender resolveu tirar tudo que eu tinha, mas eu não tinha nada no meu nome. Então eu acabei ficando num litígio em casa 3 anos com ele e foi muito agressivo, essa relação foi muito violenta, as meninas me pediam para separar porque a gente realmente estava se agredindo em casa, vivendo já um litígio, né, e briga de guarda e tudo, sem sair de casa, porque como eu não tinha nada no meu nome e ele me ameaçava tirar tudo, então o advogado indicou que eu não pudesse sair de casa, porque se eu sair, ele disse que eu não poderia sair, porque se eu saísse de casa, eu mostraria que eu tinha recursos e que eu perderia todos os meus direitos, só que eu não tinha nada, eu vivi aquele casamento como uma filha, completamente dependente e com 2 filhas pequenas. Então, contrariando o advogado, porque chegou. Aí eu tive alopecia nervosa, eu fiquei sem cabelo na frente, a minha tireoide ficou toda bagunçada, eu tinha que tomar Sintroid pro resto da vida, eu fiquei toda estourada. E aí, contrariando o advogado, minhas filhas pediram. Chegou um momento que a minha filha de 7 anos teve que separar a briga nossa, e aí elas pediram. Um dia eu resolvi sair de casa e perdi meus direitos. E aí o litígio foi rodando, eu sem dinheiro para advogado, sem nada, mas eu não aguentava mais. E a única coisa que eu tinha de possibilidades naquele momento era fazer festas, porque eu recebia muito na época que eu tinha dinheiro, eu sabia fazer jantares, mexer com flores, eu sempre gostei. Então minhas amigas, para me darem uma força, me chamavam para fazer uns jantares para os maridos ou aniversários, e eu fui me mantendo numa situação completamente diferente, né? Então eu saí de um apartamento de 5 suítes e eu fui morar num apartamento minúsculo, velho, com as meninas. Eu tive que tirar da escola onde elas estudavam super elitizada e colocar numa escola quase pública, assim, porque eu não tinha recursos. Enquanto isso, eu brigava na justiça e aí eu fui ficando muito doente. E como que eu fui pagando essa nova vida? Através das festas. Então era trabalhar no almoço para pagar a janta, contar moeda mesmo para minha filha poder comprar lanche na escola. Foi uma loucura, assim. Eu saí de uma vida muito abastada para uma vida... E o nome sujo, ainda sujou meu nome no banco. Então, um dia, eu acho que eu estava em depressão e eu pedi para morrer. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu trabalhava dia e noite, as festas começaram a melhorar um pouco. Eu tinha que montar as festas, levar a criança para a escola, cuidar da casa, limpar tudo, porque eu não tinha mais ajudante. E aí... eu pedi para morrer, eu falei, Deus, se é para continuar nessa vida, me leva, porque eu não estou conseguindo mais sobreviver. Assim, o estado de sobrevivência te coloca numa indignidade, é terrível. E eu falei, só cuida das minhas filhas, porque eu não estou aguentando mais. Ou eu mostrei já que eu sou capaz, que eu sou esforçada, tudo me mostra um caminho. E naquela noite eu dormi e acordei às 3 da manhã com um e-mail marketing do Theta Healing. E eu não tinha ideia do que era. E aí, quando chegou, eu perdi o sono, comecei a ler. No dia seguinte, eu mal acordei, fui atrás do livro. Comecei a ler aquele livro. E já nos exercícios do livro, com um pouco de dificuldade, porque eu não tinha formação, mas eu já via que aquilo fazia muito sentido, que aquilo organizava tudo que eu já tinha estudado de espiritualidade, mas nunca consegui colocar em prática, porque o Theta é espiritualidade e ciência, mas ele te dá a prática, ele te dá um método, é muito rápido. E então, comecei a estudar o livro e falei, gente, eu quero fazer esse curso, mas eu não tinha dinheiro. E na época eu tinha um namorado, e ele perguntou o que eu queria fazer de aniversário, me deu esse curso. E aí eu fiz o primeiro curso. No primeiro curso a gente já aprende o exercício da manifestação. E no exercício da manifestação eu manifestei o segundo. Então manifestar é assim, o que te impede de manifestar? A primeira coisa que você vai dizer é dinheiro.
Não tenho dinheiro pro próximo. Aí a manifestação fala assim, mas e se você tiver todo o dinheiro agora, o que te impede? E aí você vai encontrar outros medos ocultos. O dinheiro é uma desculpa que a sua mente cria. Eu manifestei o próximo curso, porque eu não tinha, eu também entendi naquele curso que eu ia acabar com aquele namorado, eu não ia ter ajuda pro próximo. E nem aniversário chegando. E nem aniversário chegando, né? Aí, na semana seguinte, entrou uma festa, naquele momento eu estava trabalhando com as festas, entrou uma festa de uma ONG aí grande e que ajudou a pagar, sei lá, 6 meses de aluguel antecipados e ainda permitiu que eu fizesse o próximo curso à vista, ganhei até um desconto. Fiz o segundo. E aí, no segundo, na hora de manifestar, eu entendi que eu queria fazer aquilo da minha vida. Então, eu ia pedir na minha manifestação que as minhas finanças melhorassem, que eu me desse bem com as festas, mas eu pedi com todo o meu coração que eu pudesse ensinar aquela técnica, porque eu vi tanta beleza naquilo, aquilo me transformou em tão pouco tempo, então eu pedi pacientes para treinar e para que eu pudesse depois ensinar. E na semana seguinte eu comecei a fazer de cobaia numa amiga minha, que é uma dentista super querida e super influente, assim, e ela começou a me indicar. Ela me indicou para essa paciente que eu falei que se curou das varizes. E ali começou a minha vida de agenda lotada, e ali as pacientes queriam conhecer, queriam fazer. Toda paciente queria fazer o curso, porque falavam: o que é isso? Nunca vi. As pacientes queriam, tanto é que a maior parte dos alunos que eu tenho são pacientes antigos e que eles vêm. Porque eles fazem 2, 3 sessões e falam: eu quero. Olha. Porque é uma técnica de autocura. Os cursos não são só para formar terapeutas. É que muitos se encantam, mas a maioria entende que vai ter uma ferramenta, né? Então é de autocura mesmo. E aí enfim, com essas pacientes eu acabei indo para o México, trouxe o primeiro curso de Theta Healing, já tinha a primeira turma lotada e assim fui fazendo os outros até ter a formação de Master Science. Praticamente eu ensino todos os cursos hoje, fiz toda a minha formação com a Vaiana, a pessoa que trouxe a técnica, e hoje eu tenho essa escola que é o maior movimento de Theta Healing crístico do Brasil. A gente ganhou agora a certificação do MEC. Que legal, Carol. É uma escola de Theta mesmo, porque eu tenho tanta devoção a essa técnica e a Jesus, e como eu vejo muito entre os dois, assim, eu acho que Theta Healing é a prática de todos os ensinamentos que Jesus trouxe, e o homem não tinha entendido até agora. Sim. Então, até na manifestação, no casamento, naquele casamento de... Bodas de Canaã, que ele manifesta, é isso. É isso. É um dos exemplos, por exemplo. Um dos exemplos. Poderia ser. O que aconteceu ali, se a gente fosse explicar pela ciência, né? Hoje os cientistas explicam que é sim possível transformar água em vinho. Um cientista, um físico sabe que é possível transformar água em vinho. Você vai ter que aplicar uma força muito grande, você vai ter que usar usinas nucleares que desintegrem o átomo e reintegrem para transformar aquela água em um novo elemento. Só que aonde está a dificuldade? É muita energia, energia de milhões de estrelas juntas para conseguir fazer essa mudança e transformar água em vinho como ele fez naquela quantidade. Então, qual é a chave? A energia do amor perfeito, ele era tão puro de coração que ele tinha essa energia, ele era Deus em carne humana. Sim. Ele era Deus manifesto. Então, a energia de milhões de estrelas juntas que são capazes de mudar água em vinho, a gente, pela matéria, pela ciência, precisa de uma usina nuclear, mas acontece só que ele conseguia isso com o coração puro. Um coração que não tem vícios, um coração que não tem ranço, um coração que só tem benevolência, que só tem amor, que só tem vontade, que só tem verdade, ele realmente move montanhas. E foi isso que ele veio ensinar. A gente não precisa querer transformar água em vinho, a gente não precisa querer ser Deus. Sim. Mas a gente pode fazer vários milagres nas nossas vidas. E eu acho que hoje é o tempo da gente aprender a se curar. Todos os médicos sabem que há remissão espontânea sim. E quando você fica doente, acreditando ou não, você liga para todo mundo e pede oração. A gente sabe disso, isso está no nosso DNA. Só que a gente se desconectou. Então, os milagres... eles acontecem desse jeito e eles são muito simples. A gente que se distanciou e começou a achar que tudo era mágica. A gente se desconectou da fonte. Exatamente. E a fonte é cura. A fonte é cura. Que lindo, Carol. Nossa, assim, muitas outras perguntas aqui, mas a gente tá quase estourando já o nosso tempo. Então, se você pudesse deixar um conselho para quem busca essa transformação, para quem está começando, né?
nessa busca de transformação pessoal e conexão espiritual, qual seria? Simples. Busque o reino dos céus e tudo vai ser dado por acréscimo. Eu garanto. Se você buscar purificar o seu coração, desculpa, eu fico emocionada, mas é que se você buscar purificar o seu coração com a sua pura intenção, não tem nada que você não receba. Tudo vem. As pessoas não lembram disso. É a coisa mais simples que ele ensinou. Mas busca o reino dos céus e você terá tudo por acréscimo. Busca se purificar, busca se curar. Curar seu coração, curar seus pensamentos, curar seus preconceitos, curar suas dúvidas. Ter uma fé inabalável. Só isso, não existe morte para quem tem uma fé inabalável. Só isso. Essa é a cura. É muito lindo, Carol. O Theta traz a técnica para essa limpeza, porque é lindo falar. É lindo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu vejo as escrituras. O que eu gosto do Theta é que ele traz uma técnica que ajuda muito a fazer na prática, torna isso mais leve, traz isso para a vida. De alguma maneira, você tem, assim, uma rotina prática para alguém que queira praticar algo muito simples e integrar uma pincelada desse conhecimento na vida? Coloca um post-it do lado da sua cama para quando você acordar, você lembrar de agradecer. Coloca o timer, faz uma experiência de pelo menos uma semana, põe o timer, põe o seu relógio para despertar de meia em meia hora e se obrigue mecanicamente, como se fosse um exercício, a olhar o que você tem ali naquele momento e agradecer. Para você treinar sua mente para abundância, para você treinar sua mente para o olhar positivo. Isso é mecânico, mas é um exercício simples. E é um exercício de Theta? É uma dica do Theta. É um muito exercício lindo. de Theta. Você sabe que eu faço toda noite caderninho da gratidão. Eu ensino isso para as minhas mentoradas, para as minhas alunas. Caderninho da gratidão é fundamental. É isso. E muita gente acha ainda que é bobagem, mas você vê quantas e quantas linhas de pensamento falam a mesma coisa. É isso, não tem como fugir, porque a gratidão te coloca numa vibração muito elevada, né? E a gratidão é um reconhecimento celular mesmo. As suas células, elas precisam de receptores para que elas possam reconhecer a abundância. Sim. Então, se eu focar na reclamação, o universo vai me trazer mais motivos para reclamar. Se eu focar na gratidão, além de eu entrar num estado de vibração de frequência elevada, eu estou ensinando para o meu corpo e o universo vai querer me dar mais, porque a gente tem aquilo que a gente vibra. É aquilo, né? Se você reclama, você clama por mais. Exato. O caderninho da gratidão é um exercício que quem trouxe isso, das fontes que eu conheço, Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Exatamente. Então você vê como realmente ciência tangencia muito o Theta Healing. Sim, com certeza. Muito legal. Certeza. Uma coisa muito interessante também é você começar a praticar a sua imaginação, a sua visualização. Então, cada vez que você pensar numa coisa ruim, ou que você se chamar de burra, se chamar de desajeitada, qualquer coisa, faz assim, cancela, cancela, cancela. Isso não é uma superstição, isso é um treino para você ensinar a sua mente que você está cancelando. Estou consciente do meu pensamento, tá bom? Sim. Cancela. E aí recria. Aquilo que você criou de negativo, você fala para você, cancela, e eu quero que você imagine o inverso positivo. Claro. E aí você tá treinando a sua mente. Todos esses são treinos. A mente precisa de treino, né? Sim. Eu também ensino um que é assim, corta. Quando vem um pensamento destrutivo, um pensamento que não agrega, um pensamento de baixa frequência, corta, faz o gesto mesmo, sabe? Degola, isso, né? Corta. Então, o gesto também, você automatiza o comportamento. Exatamente. E entender que também isso é neurociência. Isso é. E essas coisas são maravilhosas, parecem simples, mas as pessoas precisam lembrar, né? Como abençoar seus alimentos, né? Abençoar. Por que Jesus orava e por que a gente precisa abençoar os alimentos? Cada vez mais as coisas serão tóxicas, e ainda que você busque só orgânicos e só coisas maravilhosas, gente, o cara que ficou tirando a minhoquinha ali do orgânico, a água contaminou por baixo do outro que estava do lado. Então, tá quase impossível
por mais que a gente busque, por mais que a gente selecione, claro, é muito bom fazer isso, mas está quase impossível você se nutrir de coisas totalmente puras, de uma água totalmente pura. Então, quando você abençoa o alimento, eu quero que você entenda que tudo tem consciência, tudo é molécula, a água é viva. Todas as impressões ficam na água. Se eu tomar essa água agora abençoando, ela vai alinhar essas moléculas de uma forma que ela vai me hidratar melhor, que ela vai me trazer amor. Eu posso pôr downloads nessa água. A água eu posso intencionar e imaginar assim, eu quero que essa água me traga amor, alegria e purificação. E eu posso só imaginar que uma luz está vindo de Deus, está entrando nessa água e alinhando as moléculas para amor, alegria e purificação. E eu bebo com essa intenção. Tem as experiências da ciência, do Masaru Emoto, que realmente as palavras influenciam a água. Você já viu os cristais da água? Eu já ouvi esse experimento, mas eu nunca vi o experimento, que realmente ele forma, né? Ele forma símbolos. De acordo com a palavra. Agora, uma palavra com intenção, então se você puser realmente a pura intenção, essa água, ela vai formar. E ela vai te hidratar de outra forma, ela vai ser um remédio para você. É nutrir, ela vai te nutrir, né? Nutrir todas as suas células, todas as suas partículas. E como todos os alimentos têm água e são vivos, então quanto mais alimentos vivos, né, da terra você comer, mais puros, e ainda com a intenção da bênção, você está abençoando o alimento e, ao mesmo tempo, você está abençoando as suas células. As suas células estão ouvindo tudo o que você fala. Sim. Então, quando você abençoa, elas vão começar a extrair o que for melhor do que você se nutrir, e ainda vão tirar as toxinas de uma forma mais eficaz. A gente tem que treinar a mente para isso, porque está tudo cada vez mais tóxico. E isso intoxica os seus pensamentos também. Sim, e você não é o seu pensamento. A gente tem que entender isso e se libertar de pensamentos que vêm e as pessoas deixam aquilo crescer, crescer, crescer e não prestam atenção. Então, é isso. Orar e vigiar. É isso. Que legal, Carol. Olha, assim, assunto para muitos podcasts aqui. Eu amei ter você. Aprendi muito. Aprendi mesmo. E quero praticar Theta Healing. Com certeza. Fiquei super interessada. Vai ser uma honra. Então, olha, eu quero que você deixe aqui o teu recadinho. Onde que as pessoas podem te encontrar, por favor. As pessoas podem me encontrar no Instagram, Carol_Manjing, ou no canal do YouTube. Eu tenho muitos programas gratuitos na playlist do YouTube, também é Carol Manjing. Esses dois são os que eu mais alimento. Pode colocar lá no YouTube e no Instagram. Maravilha. Carol, eu não trouxe o meu livro pra você, eu vou mandar entregar na sua casa amanhã, porque assim, perdi essa oportunidade de presentear você com o meu livro. Quero muito que você receba. De repente eu te entrego na minha sessão de Theta Healing. Maravilhoso. Pronto, tá bom, né? Combinado. E, bom, pra você que não se inscreveu no canal, se inscreva. E agora você vai encontrar aqui um botão de membros. Eu vou me despedir da Carol e de vocês. E a gente vai continuar mais um pouquinho, mais 5 minutinhos para membros exclusivos do canal. Então essa é a sua oportunidade de já se inscrever. Tá aqui embaixo o botão, não perca essa oportunidade. Combinado? E aí eu te espero na próxima quinta-feira para mais um Mindfulcast. Mais um Mindfulcast muito especial. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Namastê. Namastê. Espero te ver aqui em breve novamente. Se Deus quiser, com certeza. Um beijo. Te vejo na próxima quinta. Membros do canal, segura aí que a gente já volta.